Olá, seja muito bem-vindo de volta. E nessa aula a gente vai falar sobre outra estrutura de dados, que são os conjuntos. Conjuntos em Python são uma estrutura de dados que armazena elementos únicos e não ordenados. Eles são representados pelas chaves. Permite realizar operações de união, intersecção, diferença, entre outras operações conjuntistas. Provavelmente em algum momento lá na escola você já ouviu lá, criou conjuntos, você já aprendeu sobre conjuntos, intersecção, união, principalmente essas coisas aí, tá? No Python não é diferente. A única coisa que eu acho muito legal nos conjuntos é quando a gente precisa ter uma lista de elementos únicos, pois ele não permite duplicados, tá? Então nessa aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre o conjunto, tá? Eu vou criar aqui um conjunto. Para a gente criar um conjunto vazio, né? A gente deve utilizar a palavra reservada set. Diferente das outras estruturas de dados, a gente não consegue criar um conjunto sem vazio, sem utilizar a palavra reservada set, tá? E aí, se eu colocar aqui a type conjunto, você vai perceber que o meu conjunto é do tipo set, que é set mesmo, é o conjunto representado, é a representação do conjunto no Python, tá? E aí a gente pode criar estruturas de dados. Por exemplo, eu vou criar um conjunto aqui com dados. Contas a pagar. E aí a gente pode criar aqui algumas contas a pagar, como por exemplo energia, aluguel. Então a gente pode criar aqui já um conjunto com esses dados. Então veja só, eu coloquei aluguel duas vezes e internet, né? Se eu colocar aqui contas a receber, a gente pode criar aqui um conjunto, igual, chaves, a gente pode colocar vendas, serviços e juros. E aí a gente pode criar esse conjunto e exibir. Então vou colocar imprimir, contas a pagar e contas a receber. Vamos imprimir esses conjuntos. Veja só, o primeiro aqui, você viu que tinha 4 elementos e ele retornou 3. Por que ele retornou 3 e não 4? Porque tem valores repetidos e o conjunto não aceita valores duplicados. Então, quando a gente quer eliminar duplicados em uma determinada lista, basta a gente converter ela para conjunto e você vai ter valores únicos. Isso aqui é sensacional, né? Eu já usei bastante em projetos onde eu precisava ter valores únicos e a gente consegue ter isso facilmente utilizando conjuntos, tá? No contas a pagar, por exemplo, se eu quiser colocar aqui contas a pagar e adicionar um conjunto, um item a um conjunto, eu coloco o add e coloco telefone. E ele vai adicionar aqui mais um item ao meu conjunto, desde que ele não esteja duplicado, tá? A gente também consegue fazer com conjuntos operações entre conjuntos, né? Então vou colocar aqui todas. A gente vai fazer aqui operações. Deixa eu colocar aqui operações de conjunto. Cada conjunto. E aí eu tenho todas as contas. Eu vou ter o conjunto contas a pagar, ponto union, para a gente unir com contas a receber, tá? Então a gente vai fazer uma união dos dois conjuntos e se tiver duplicado, ele vai eliminar e vai transformar em um único conjunto. A gente pode pegar aqui o contas, todas as contas. Vou copiar e colar aqui e você vai ver que agora ele uniu os dois conjuntos, deixando apenas valores únicos, tá? Fez a união dos dois conjuntos, tá? Isso aqui é bem legal também. E a gente também tem a intersecção dos conjuntos. Por exemplo, eu vou pegar aqui, já colar para a gente ser produtivo. A gente tem aqui a intersecção dos conjuntos. Então eu tenho aqui a contas a pagar, que é o que está lá em cima. As minhas contas a receber, venda, serviços, juros, energia. E eu tenho aqui contas a pagar. A gente vai fazer a intersecção com a contas a receber, tá? Contas em comum. E ele vai me retornar o que é em comum. Então veja só que energia eu tenho nos dois conjuntos. Então ele vai fazer a intersecção dos dois e ver o que tem em comum entre os dois conjuntos e vai me retornar. Então imagina aquele que você precisa comparar duas listas, né? Você tem duas listas de dados e você precisa saber o que está em uma e o que está na outra, né?
que tem ambas as listas. Como que você faria? Você converteria para um conjunto e ele, a partir desse conjunto você faria a intersecção desse conjunto e teria aqui o resultado, né, que é esperado para você identificar o que estão em ambas as listas, tá? Facilmente você faria isso daqui. E aí a gente também consegue saber a diferença entre os conjuntos. Como que seria a diferença entre os conjuntos? Então a gente coloca aqui, ó, diferença entre os conjuntos. E aí eu vou vir aqui contas a receber apenas. E eu vou colocar aqui contas a receber, ponto, difference, contas a pagar. Então eu vou ter a diferença entre os dois conjuntos aqui. Executando, olha só. Então aqui eu tenho do contas a receber, a diferença que tem entre ambos os conjuntos são juros, serviços e vendas, tá? Juros, serviços e vendas porque energia eles estão entre os conjuntos. Então a partir do conjunto que eu colocar, eu consigo fazer a diferença comparando com outro conjunto, tá? E aí a gente também consegue saber se é um subset de outro conjunto, então um e-conjunto, tá? Eu vou colocar aqui, então, e subconjunto. Isso daqui eu já nunca usei, nunca precisei usar, mas nessa aqui, is subset, todas as contas. Esse aqui, ele é um subconjunto de todas as contas, então tem aqui todas as contas que a gente criou lá, essa é a união entre os dois, e aí eu vou saber se esse daqui é um subconjunto, e aí ele vai me retornar, deixa eu colocar aqui ele retornar, ele vai retornar que é verdadeiro ou falso, tá? Porque ele é um subconjunto de todas as contas, porque a gente fez a união entre os dois, então eu consigo identificar se esse daqui é um subconjunto, se todos os elementos ele constam naquele conjunto em específico, tá? E aí eu consigo também fazer o inverso, né? Se eu colocar aqui se é um superconjunto, ou um subconjunto ou um superconjunto também. Então eu vou colocar aqui, fazer o inverso, a gente também consegue fazer, olha só, todas as contas é um superset do contas a pagar? É o superconjunto lá, é o conjunto pai lá da união dos dois? Sim, ele vai retornar sim. Se não, ele vai retornar falso, tá? Isso aqui são coisas que talvez, né, a gente não usa muito, mas eu nunca precisei usar nesse caso. Mas também é bom você saber que de repente você tem uma situação que você pode precisar aí, né? Vai fazer um exercício só para a gente poder praticar. Vou colocar o exercício aqui. Então, o exercício 1. A gente vai colocar aqui. Crie um programa que receba duas listas de contas a pagar e receber de uma empresa e exiba a lista de contas que são em comum entre ambas, tá? A gente já fez aqui em cima, então não tem muito segredo esse exercício, tá? Então a gente pode pegar os valores lá de cima, contas a pagar e receber, e a gente pode criar aqui um conjunto 1. Tem uma lista, né? Conjunto 1 vai ser igual a 7 contas a pagar. Conjunto 2 vai ser igual a 7 contas a receber. Então a gente já tem aqui os dois conjuntos. E aí contas em comum, muito fácil a gente fazer contas comum. A gente vai colocar aqui que vai ser o conjunto ponto intersection conjunto 2. A gente vai ter as contas em comum. Então print contas em comum. E a gente vai passar aqui quais são as contas em comum. E aí a gente já resolve esse exercício, as contas em comum, nesse caso são energia. A gente consegue ver facilmente, a gente já fez acima, então só replicamos abaixo, tá? E aí vamos para o outro exercício. Vou colocar mais uma linha de código aqui. O outro exercício. Aqui. Vamos lá. Vamos colocar um markdown aqui, né? Vou rolar o exercício. Exercício 2.
Suponha que você tem uma lista de despesas mensais do escritório e deseja calcular o total de gastos único de cada categoria. Como que você faria isso? Então, a gente tem aqui uma lista, aluguel, vários aluguéis, essas coisas, despesas mensais, uma lista contendo algumas tuplas, né? E a gente vai criar um conjunto, né? Não vou estender muito essa aula. Categorias únicas, que vai ser o set. Total por categoria aqui a gente vai ter um dicionário, tá? E aí, como que a gente faria para resolver esse exercício? Então, tem um conjunto, um dicionário. Veja só, você pode pausar o vídeo, poder praticar e tentar resolver, ou você acompanhar aqui a minha solução, que nem sempre vai ser a melhor solução, a solução que eu criei para resolver esse problema, tá? Despesa, valor em despesas mensais. Não importa o jeito que você fazer, é importante que você chegue no resultado, é isso que eu quero dizer. Né? E chegando no resultado é o que importa na programação. Então, categorias únicas.add, a gente vai colocar despesa. Então, a gente vai percorrer as despesas mensais e vamos adicionar categorias únicas à despesa. Então, com isso aqui, ele já vai colocar valores únicos que a gente tem lá. Então, total por categoria, a gente vai passar aqui o índice que vai ser a despesa, que vai ser igual o nosso total por categoria, ponto get, total por categoria get, aí colocar o despesa, aqui 0, mais valor, que a gente está somando, fazendo a soma do valor. Então, a gente vai pegar, vamos fazer um get na categoria, pegar o valor que tiver lá. Por que a gente está fazendo isso? Só para você entender, para não ficar confuso, né? Veja que tem valores duplicados. A gente tem o aluguel. Então, ele já vai armazenar o aluguel na minha despesa aqui no meu dicionário. Depois ele vai encontrar aluguel de novo. E para ele não substituir, a gente vai pegar aqui o despesa, que tiver o aluguel, a gente vai pegar o valor que está lá e somar com o valor que ele pegou aqui. Então, ele vai pegar os 2.000, somar mais os outros 2.000 aqui, vai ficar 4.000. Seria isso, tá? Isso aqui é um exercício que você pode usar em projetos reais mesmo aí, tá? Vai acontecer isso aqui para você. E a gente vai fazer um outro for categoria total por categoria ponto itens, que aí você já fez lá com o dicionário, então a gente está usando tudo que a gente aprendeu e vamos imprimir aqui total de gastos por categoria, o F de formatação de strings, categoria, a gente vai passar aqui os 2 pontos e vamos colocar o valor em reais aqui, valor reais, entre aspas, né, reais, e vamos passar o nosso total. E aí vamos executar para ver o resultado. Então, olha só, total de gasto com aluguel, 400, total de gasto com energia, né, 550, e total de gasto com internet, R$150. Veja só que a gente percorreu, imagina que você tem um relatório e você precisa separar para o seu chefe isso aqui de forma unificada, somando tudo. Você consegue fazer facilmente utilizando conjuntos para eliminar duplicados e também dicionários para aumentar, para colocar os valores e acessar depois, ter um resultado, até mesmo gerar um Excel, criando um data frame que eu vou ensinar depois para você ainda nesse canal, tá? Muito legal isso, né? Então, com isso a gente encerra a aula de funções. Na aula seguinte, de conjuntos, né? Na aula seguinte a gente vai aprender sobre funções no Python. Então, eu te vejo lá. Até logo.